Olá, pessoal! Aqui é o Flávio Guimarães e estamos começando mais um podcast do Brincando com Ideias, falando sempre sobre tecnologia, componentes de robótica, eletrônica, programação e o universo maker. Ouça agora, em seguida, o programa dessa semana. Esse podcast do canal Brincando com Ideias é um oferecimento da Petrobras e do Governo Federal. Vamos aqui para um bate-papo bem legal, bem descontraído. Vamos falar a respeito da quarta temporada do Desafio Maker. E nessa quarta temporada, o nosso foco é o Raspberry Pi. Então vamos trazer para o nosso papo de hoje. Eu e o Thiago, a gente já está aqui, né, esquentando os motores para falar sobre o Raspberry Pi e o Arduino. Em alguns vídeos dessa quarta temporada, a gente até misturou um pouquinho, né? Apesar do foco ser o Raspberry Pi, a gente também colocou um pouco de Arduino ali para integrar, para complementar os projetos. E o foco do nosso podcast de hoje é exatamente falar sobre as diferenças, né? Por isso que o título que a gente colocou, qual é melhor? É Raspberry Pi ou Arduino? Então a gente vai falar a respeito disso, entendendo o que tem de bom em um, o que tem de bom no outro, se dá para trabalhar juntos, dois, e como. Então hoje o papo está mega caprichado, hein? Thiago, estamos preparados para iniciar? Tudo já nos trinques, já prontinho, gravando? Bora lá pro tema mega caprichado? Estou preparado, professor. Podemos começar. Boa, vamos lá. Então, os que forem se conectando, sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer esse bate-papo sobre o tema que nós trouxemos, como eu falei, né? O Raspberry é melhor que o Arduino? Qual será que, né? Qual será que é melhor? Então, já vou colocar uma resposta aqui no ar, logo de cara, e o objetivo do nosso podcast é justamente discutir um pouquinho sobre o que tem de bom em um, o que tem de bom no outro, quando se usa um, quando se usa o outro. E, pessoal, além da gente trazer esse papo aqui bem né, cabeça, para a gente entender a respeito dessas duas placas muito poderosas, a gente também vai falar aqui a respeito da quarta temporada do Desafio Maker. O pessoal está fazendo os projetos, está elaborando para mandar para a gente, e eu vou explicar aqui, tirar dúvidas. Se tiver alguém aqui participando do Desafio Maker e quiser aproveitar para tirar dúvida, a gente abre o microfone aqui, fala com a gente, pergunta, comenta, para que vocês estejam afiados nessa quarta temporada. E olha, vou falar para vocês, hein, nas 3 primeiras temporadas a gente só recebeu projetos top. A última temporada foi mega difícil classificar os finalistas. A gente teve vários projetos, um mais criativo que o outro, e a gente já está esperando que a quarta temporada seja na mesma pegada, e talvez até a gente tenha mais participações, porque está mais simples. Eu já vou dar esse spoiler aqui para vocês, que está até mais simples, pessoal. Acreditem ou não, quem realmente está começando e quer participar e ter a chance de ganhar aí o prêmio, né, da quarta temporada do Desafio Maker, essa é uma excelente oportunidade. Então, o tema que eu trouxe é justamente o Raspberry. É melhor que o Arduino? Direto a resposta, eu diria que depende. Isso até a gente já explorou um pouquinho no canal, essa questão. E vamos lá, pessoal. Primeiro, para a gente entender, né, para a gente poder começar a falar sobre qual que é melhor, é muito importante a gente entender o que é um e o que é outro. Até porque a gente vai ver que, apesar de duas placas muito utilizadas por prototipação, por makers, são duas placas muito diferentes. Quando a gente fala de Arduino, né, o que a gente mais trata aqui no canal Brincando com Ideias, a gente está falando de um microcontrolador que foi colocado numa placa para facilitar o uso dele.
e se tornou aí uma excelente plataforma de criar produtos, né, o que a gente chama de protótipos, ou até mesmo muito interessante no aprendizado, né, na educação e nas invenções aí do pessoal, muita gente inventando coisa bem legal aí com o Arduino. Se a gente leva então em consideração que o Arduino é um microcontrolador, então vejam, né, a gente não está falando de um potencial de processamento, um potencial de armazenamento, de expansão. A gente está falando de um componente que foi criado lá na década de 80 para que a gente tivesse o poder da computação num circuito eletrônico. Então, foi colocado nesse chip, né, o tal do microcontrolador, foi colocado ali, eu diria que um resumo de um computador. A gente pegou ali o que um computador normalmente tinha, resumimos, colocamos ali pouquinha memória, um processador bem dedicado para aquilo ali, nada de possibilidade de expansão, e criamos aí um chip com o poder da computação, mas com um computador muito resumido. Já o Raspberry Pi, né, o nosso outro lado aqui da comparação, apesar de também ser uma placa pequena, só um pouco maior do que uma placa do Arduino, ele sim é um computador completo. Então não foi resumido, não foram tiradas coisas para que ele ficasse menor, mais barato, consumisse menos energia. Não, o Raspberry Pi foi criado como sendo um computador, porém um computador muito compacto, com algumas facilidades, né, justamente para que seja compacto, foram colocadas algumas facilidades, como em vez de um HD, nós temos no Raspberry um cartão SD, né, mas ele também dispõe de memórias, não tem assim tanta preparação para ser expansível também, né, a gente consegue adicionar mais memória num Raspberry Pi? Não, justamente com o objetivo de que a placa seja pequena, a gente não tem esse recurso, não tem ali conectores, né, slots, para a gente pôr memórias, a placa já conta com chips de memórias interna e mesmo assim a gente tem ali todos os componentes de um computador, né, a placa de vídeo também está dentro ali da própria placa do Raspberry. Então, se a gente está falando, né, que o Arduino é um resumo de um computador, e do outro lado, o Raspberry Pi é um computador completo, então vejam, se a gente compara os dois e pergunta qual que é melhor, a resposta que eu dou depende, é porque vai depender para o que a gente vai utilizar. Se eu preciso desenvolver um equipamento eletrônico, preciso de ter um foco no meu desenvolvimento mais na parte da eletrônica, né, ali do hardware, e não preciso, né, de um poder de processamento interessante, o Arduino está perfeito. Por outro lado, se eu preciso, né, o meu foco do que eu preciso é mais no software, preciso de um alto poder de processamento, de armazenamento, o Arduino já está longe de ser uma opção, e justamente o Raspberry passa a entrar na jogada, né, porque ele é justamente um computador, um PC. Então vejam, né, vai depender de o que a gente vai fazer com um ou com o outro, para então poder definir qual dessas duas placas são, qual é a mais adequada, qual é a melhor. Vou fazer um projeto simples, pequeno, porém eu preciso que ele seja muito rápido com os sensores, atue e esteja conectado na internet, e lá na internet é que a gente vai ter processamento e tudo mais, o Arduino tá ótimo. Agora, não, eu preciso que eu tenha mais processamento local, não posso depender tanto da internet, eu quero fazer um robô que ele tenha uma camada no software ali de inteligência, uma certa inteligência artificial, né, um machine learning ali, então já não posso considerar o Arduino
e o Raspberry Pi passa a ser uma excelente opção, mesmo estando ligado na internet e contando com recursos em outros locais, o que a gente chama de nuvem, né? Ou ligado a um outro computador, a um outro servidor. Então, pessoal, reparem que, né, quando que a gente usa um ou outro, exatamente isso, vai depender, mas vejam que aqui no Desafio Maker a gente também mostrou a possibilidade de usar os dois juntos. Em algumas situações, um complementa o outro. Então, poxa, eu preciso sim de um processamento parrudo no que eu estou fazendo, às vezes eu preciso até de uma interface bacana, um monitor mesmo, onde eu vou desenvolver uma interface, né, bem elaborada, e além disso, eu preciso, no meu projeto, eu preciso de sensores, módulos, e nesse caso, o Raspberry, ele possibilita, né, ele tem ali as suas conexões, as chamadas GPIOs, porém, são mais limitadas do que um Arduino, né? Se a gente for falar de sensores analógicos, como a gente viu agora no último vídeo, né, que foi para o ar, a gente vê que no Raspberry a gente não tem nenhuma porta, sequer nenhuma, para que a gente possa conectar externamente um módulo analógico. A gente dependeria de algum chip externo, né? A gente dependeria de um chip específico, né? Um conversor analógico digital, fazendo a comunicação digital, talvez de uma forma serial, né? Por alguma comunicação com o Raspberry, e, ok, conseguiríamos ligar esse módulo analógico no Raspberry. Mas vejam, a partir do momento que eu conto com um Arduino aí, eu disponho de várias portas e eu tenho mais flexibilidade para tratar essa informação no Arduino e mandar para o Raspberry de uma forma mais fácil. Se eu estou criando alguma coisa, eu vou poder adicionar outros módulos ou mudar a interpretação desses outros módulos de uma forma mais fácil ali no próprio Arduino, né, sem depender de ficar mudando o hardware ali, né? Então, é uma excelente opção. Eu vou agora chamar o Thiago aqui, o Thiago também está aqui me acompanhando, né, no bate-papo, e na sua opinião, Thiago, você enxerga alguma outra vantagem da gente utilizar o Arduino com o Raspberry, além das portas analógicas, por exemplo, né? O que você acha aí na sua experiência, né? Com base aí na sua opinião? Ô, professor, acho que você falou quase todas as vantagens aí já, né? Uma boa vantagem dessa combinação de Arduino e Raspberry é ter algo parecido com o que a gente já tem, né? Por exemplo, nos celulares. Um chip, um só componente, um só hardware não fica dedicado para tudo, ele não faz todas as tarefas. Então você pode especializar um Arduino no controle dos motores, enquanto ele se comunica com o Raspberry, por exemplo, né? Então você tem ali o Raspberry que está recebendo, ele pode ser integrado com mais de um Arduino, né? Não precisa ser só um. Então ele pode estar conectado coordenando a execução de 4 Arduinos, cada um especializado em uma coisa, né? Tem um código específico dentro de cada Arduino para executar uma ação ou para captar sensores e informar para o Raspberry, e também o Raspberry poder processar tudo isso e coordenar tudo como se fosse o sistema nervoso central mesmo do projeto. Acho que isso é bem bacana. E também não deixa exposto o Raspberry, né, a GPIO dele, ter que controlar todos os atuadores ou estar conectado em todos os sensores. Então você tem ali um computador realmente processando dados, que é o Raspberry, e você tem ali o microcontrolador controlando um circuito, né, pegando informação do sensor, atuando de acordo com o que o computador manda, mas aí cada um tem ali a sua tarefa específica, não fica todo mundo tentando fazer tudo ao mesmo tempo. É verdade, né, Thiago? Quando a gente coloca tudo junto, né, num único processador, num único código, né, num único programa,
de certa forma, acaba ficando mais complexo. Se a gente tem um bug ali, por exemplo, né, um erro, a gente, para encontrar onde está o erro, a gente tem que considerar tudo ali e ir por partes até chegar aonde está aquele problema. Se a gente conta com sistemas independentes, fica mais fácil, né, quando a gente tem algum problema, ou até mesmo não só problema, mas quando a gente quer melhorar alguma coisa, implementar alguma coisa a mais, a gente tendo, né, o sistema separado, a gente acaba tendo essa facilidade. E eu me lembrei também de um outro aspecto, né, pessoal, é que ainda nessa comparação entre o que o Arduino faz melhor e o que o Raspberry faz melhor, vejam só, né, o Raspberry, assim como qualquer computador, você depende de um sistema operacional, ou seja, são diferentes camadas, né, no software, no programa, onde você tem, né, o sistema operacional e depois acima você tem os outros programas rodando. Então o sistema operacional ele ocupa processamento, memória, né? Já um microcontrolador não depende de um sistema operacional. A gente simplesmente carrega o programa direto lá. Ele até tem, né, aquele tal do bootloader, quem já trabalha aí com Arduino um pouquinho mais já ouviu falar, mas não se trata de um sistema operacional isso, é só um recurso que facilita a carga de novos programas. Ou seja, uma vez aquele programa carregado no microcontrolador, ele está limpinho, é só ele que vai executar, não vai ter nenhum sistema operacional executando embaixo dele. Isso faz com que o processamento, né, daquele, né, imagine, o processamento daquele programa que você desenvolve. Né? Então, você desenvolveu um programa, colocou lá no Arduino e desenvolveu, vamos supor, o mesmo programa, a mesma lógica e colocou lá no Raspberry. Qual será que vai processar mais rápido? Se a gente não depende de um sistema operacional, com certeza o programa que eu estou executando lá no microcontrolador, ele vai ter mais agilidade, principalmente no que diz respeito à comunicação externa. Né? Ele está ligado aos sensores, ele está controlando, né, os atuadores. Então, um microcontrolador, ele vai ter muito mais velocidade nessa comunicação externa, primeiro por esse fato, né, de que ele está conectado direto aos módulos, enfim, aos componentes externos. Já um computador, como é o Raspberry, a gente tem o nosso programa, que depende de um sistema operacional controlando as comunicações, e aí sim a gente chega na comunicação externa com as GPIOs. Então entendam que se eu preciso de uma velocidade maior, uma precisão também, né? Eu preciso de uma comunicação mais precisa, num tempo mais preciso, o controlador ele vai me ajudar muito melhor. Um Raspberry, né, se a gente for comparar poder de processamento apenas, a gente vai ver que, poxa, um Raspberry tem um processador muito mais rápido, conta com muito mais memória, então consigo fazer mais coisas na memória em vez de ficar gravando dados, né? Então, se a gente for para o processador apenas, o Raspberry Pi ele vai conseguir um processamento melhor. Mas lembrando isso, ou seja, se eu preciso uma comunicação mais afinada, mais rápida com o externo, o Arduino vai me atender bem melhor. Uma vez que a informação entrou para dentro do processamento, por exemplo, eu preciso de um machine learning ali, um algoritmo de machine learning entendendo os sensores e tomando, né, alguma decisão. Isso com certeza não caberia ao Arduino, a gente já contaria com o Raspberry Pi para ter esse poder de processamento a partir da informação que já chegou, ele vai processar e depois ele toma alguma ação. Né?
Então, você quer complementar mais alguma coisa, Thiago, nesse sentido, dessa comparação com os dois? Eu queria, na sequência, né, também explicar para o pessoal aqui a respeito do Desafio Maker, o projeto, né, que o pessoal que está participando vai mandar para a gente para concorrer ao prêmio, explicar um pouquinho na sequência. E aí, Thiago, o que você nos diz a respeito aí dessa comparação? É uma boa comparação. Pensando numa analogia assim, né, para facilitar, saber que cada um tem o seu lugar e às vezes a escolha depende da necessidade, é como se você fosse escolher de qual forma que você vai na padaria buscar pão, né? Você vai a pé, vai de bicicleta ou vai de jatinho, né? Se você for de jatinho, primeiro você tem que ir até o aeroporto, pegar um jato para ir para outro aeroporto para depois ir na padaria. Acho que demora mais, por mais que seja mais rápido, do que você ir a pé ou de bicicleta, né? É mais ou menos isso, sobre você ter ali um sistema operacional onde está rodando o seu código e você não precisa, muitas vezes, estar preocupado com a GPIO em cima do seu sistema operacional, né, no Raspberry. Apesar dele ter essa flexibilidade, né, de você poder já experimentar, fazer os testes com circuitos simples, etc., é muito melhor você usar os recursos mais avançados e poder integrar ele com o Arduino, que estaria especializado no circuito. Maravilha, boa analogia. Não, bacana. Se o pessoal também quiser compartilhar alguma experiência, né, que teve com um ou com o outro, vai ser bem legal. E deixa eu explicar, né, um dos motivos desse nosso podcast é falar sobre essa 4ª temporada do Desafio Maker, né, quem não conhece o Desafio Maker, não sabe o que é, trata-se de uma série de vídeos que a gente está postando, né, já tem aí uns 4, 5 meses, e nesses vídeos a gente traz um tutorial sobre alguma tecnologia e por trás, né, ao mesmo tempo, enquanto a gente está postando os vídeos, a gente passa um desafio para o pessoal em casa fazer esse projeto, né, partindo desse desafio, e mandar para a gente o projeto. A gente explica o que tem que ser nesse projeto, as condições e tudo mais, e o pessoal manda para a gente, né, tira foto, filma o projeto funcionando, manda para a gente, que a gente seleciona os melhores, né, os 3 finalistas aí de todos os que o pessoal manda, a gente seleciona os 3 finalistas seguindo aí 3 critérios. E os 3 finalistas, a gente mostra os 3 projetos aqui na live de encerramento da temporada. A live de encerramento dessa temporada vai ser agora em março, meados de março, tá? Então até lá, olha, a gente está falando aqui de quase um mês ainda, dá tempo do pessoal fazer esse projeto e mandar para nós, e mostrando para o público do canal Brincando com Ideias, os 3 projetos, o público vota, né? Então a gente coloca lá um site de votação público, né? Dá o link para o pessoal vai lá, escolhe dos 3 projetos finalistas qual que gostou mais, e aí o projeto mais votado ganha um prêmio. Então nós tivemos prêmios bem legais aqui nas temporadas anteriores, inclusive tivemos um Raspberry Pi que foi premiado, se não me engano foi na 2ª temporada, tivemos um kit de Arduino completão, agora na última temporada, e na atual, que é a 4ª temporada, a gente tem uma Alexa, aquela da inteligência artificial lá da Amazon, né? Naquela versão que parece uma bolinha, e ela conectada na internet, você fala com ela te responde, se pergunta qual a temperatura, a cotação do dólar, pede para ela marcar alguma coisa na sua agenda, pergunta o que você tem de compromisso para aquele dia, enfim, tudo via comandos de voz. E essa Alexa a gente vai dar agora para o melhor prêmio. E qual será esse projeto, né, que o pessoal vai entregar para nós agora nessa 4ª temporada? Então, trata-se de um projeto em Python,
tá, pessoal? Se vocês repararem, todos os vídeos dessa 4ª temporada está tratando o Python. A gente está utilizando o Raspberry Pi para mostrar o Python, porém, quem for participar não precisa ter o Raspberry, ok? Antenado nisso, porque muita gente já nos comentou no início, poxa, mas eu não vou poder participar porque um Raspberry está muito caro, eu não vou conseguir, né, comprar e tal. E, na verdade, não. A gente bolou aqui o desafio dessa forma justamente para que, se você tiver um computador qualquer que rode Python, ou no seu celular, se você consegue programar Python no seu celular, já está valendo. Tá? Não importa o como você vai fazer esse programa, o único requisito é que seja em Python. Agora, o que vocês têm que programar em Python? O objetivo desse programa é que seja um painel de controle. Pode ser um painel de controle do que vocês quiserem. Pode ser para controlar uma fábrica, para controlar um carro, para controlar uma sorveteria, para controlar uma empresa de tratamento de água, enfim. O painel, né, você vai ter visões do que está acontecendo naquilo que ele controla, né? Então, por exemplo, um painel para controlar a caixa d'água de casa. Então, eu vou ter ali uma visão no painel para que me mostre se a caixa d'água está cheia, está vazia, talvez do lado ali a temperatura da água na caixa d'água, em algum outro ponto ali também, quanto que é o consumo que eu tenho, né, de água que sai da caixa d'água, enfim. Esse painel vai mostrar as informações do que ele está controlando e talvez até eu tenha também controles nesse painel, né? No caso da caixa d'água, por exemplo, eu poderia ter um controle para ligar a bomba, para encher a caixa d'água, para poder fechar ou abrir a válvula, enfim, né? Se eu estou controlando uma fábrica, né, posso saber pelo monitor ali o que cada máquina, se está ligada, se não está ligada, quantos produtos eu já fiz naquele horário, enfim. Então, basta criar esse painel. Claro que, se vocês estão fazendo apenas em Python, né, não estão utilizando um Raspberry, nem um Arduino, nada que possibilite vocês se conectarem com o meio físico, usem o faz de conta, né, para que o painel funcione minimamente. Sei lá, usa as teclas, né, do computador para simular como se tivesse ali alguma coisa acontecendo no que é controlado, o mouse, a tecla do mouse, enfim. Façam de conta que você está recebendo informações daquele meio e o seu painel vai estar lá funcionando. Se vocês puderem, né, utilizar um Arduino conectado no computador, ou mesmo o Raspberry, melhor, né, vai ficar ainda mais incrementado. Tá? Então, esses seriam os requisitos. Primeiro critério são os requisitos. Então, de novo, tem que ser em Python e tem que ser um painel de controle. Esses são os requisitos. Dentro desses requisitos, pode controlar o que for esse painel, pode usar o faz de conta para que as informações cheguem até ele e ele controle alguma coisa, ou não, vocês podem realmente incrementar ainda mais o que ele controla e tudo mais. Segundo critério de avaliação, aí já entra a criatividade. Poxa, quem for mais criativo, e eu vou dar uma deixa aqui, hein, pessoal, os projetos que foram classificados nas temporadas anteriores, todos foi por uma pegada de criatividade, tá? Uma coisa assim que a gente pensou, cara, que bem bolada essa ideia, né? Então, isso pega demais, a criatividade. E o terceiro critério, que não é tão fácil assim, mas vai valer ainda mais, é a inovação, né? Poxa, fiz alguma coisa que não tem por aí, e usei algum módulo de uma forma inovadora, ou criei um módulo novo, enfim. A inovação também é o terceiro critério aí de classificação.
Pessoal, esses projetos, né, o projeto que vocês fizerem, vocês vão acessar o nosso site, lá o brincandocoideias.com, e lá tem uma aba Desafio Maker com o link do formulário para vocês entregarem o projeto. É gratuito, vocês não vão pagar nada para participar. Esse formulário vocês têm acesso livre. A única coisa, a gente pede para vocês se cadastrarem no site, para que a gente possa saber quem que está mandando, né? Que senão seria uma bagunça todo mundo receber. E, além de estar cadastrado no site do Brincando com Ideias, também é necessário ter uma conta no Gmail, porque o formulário para vocês preencherem é um formulário do Gmail, então o Gmail exige uma conta, e pode ser qualquer conta, pode ser uma conta profissional, pessoal, do seu pai, enfim, não importa qual conta, é só para vocês poderem preencher o formulário e mandar para a gente. Nesse formulário é que vocês vão anexar as fotos, o videozinho e explicar lá sobre o projeto. Ainda tem quase um mês, hein? Se não me engano, o último dia para entregar é dia 12 de março. Tá? Então fiquem ligados, dia 12 de março, só vou conferir aqui que é um sábado, deixa eu ver se é isso mesmo, 12 de março, isso mesmo. Então é até 12 ou é dia 5 de março? Puxa, acho que considerem 5 de março o último dia de entrega, tá? Mas lá nesse formulário, acessando o site e indo no formulário, lá tá direitinho qual é a data limite de entrega, tá bom? Se não me engano é dia 5 de março, e aí é até a meia-noite desse dia, tá bom? Então, poxa, entreguei no dia depois, tá valendo? Não, pessoal, não vai valer. Ou seja, a gente vai receber e talvez, se for muito legal, a gente vai até mostrar, tá bom? Isso não tenha dúvida, né? Aqui a gente não desperdiça nenhuma ideia boa, nenhum projeto bom, sempre está valendo. Mas para concorrer ao prêmio, precisa ser até a meia-noite do dia 5, tá bom? Só confirmem lá no formulário se é dia 5 mesmo ou se tem uma semaninha a mais até o dia 12, tá bom? É o dia 5, professor. Dia 5, né? Ainda bem que você conferiu, Thiago. Eu estava... dia 12, então, já é o dia que a gente vai apresentar os projetos e, né, votar no ganhador, ou seja, dia 12 a gente já vai ficar sabendo quem ganhou o desafio. Então, para entregar até dia 5, tá, pessoal? E se alguém que estiver conectado agora aqui ao vivo, né, quiser aproveitar e levantar a mão aqui para tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Esse podcast, né, ele está sendo gravado, a gente vai também publicar ele nos canais do Brincando com Ideias, e se você está assistindo esse podcast já gravado, põe nos comentários aqui embaixo também suas dúvidas, que a gente responde com o maior prazer. A gente quer ajudar vocês a participarem desse desafio e nos divertirmos juntos. Então, vejam, é vocês aprendendo, acompanhando aqui as lives de tutoriais, mandando um projeto, sendo que fazendo é a melhor forma de aprender, né? E ainda concorrendo a essa Alexa que a gente vai dar lá no dia 12. Eu acho que é uma ótima oportunidade, hein, para o pessoal aproveitar e exercitar aí um pouco de Python, já elaborando aí um painel de controle. Isso é uma coisa muito utilizada, viu, pessoal? Painéis de controle, nas fábricas, por exemplo, são chamados de supervisórios. É desde a época de automação industrial, lá dos primórdios da automação. Então, hoje não, existem nas fábricas, já há muitos anos, esses painéis de controles, você vê graficamente as máquinas, como que está cada máquina, a pressão, a temperatura, onde que está o processo produtivo, acompanha e controla por ali mesmo, fecha uma válvula, abre. Então, é muito profissional isso. Aqui a gente está ainda numa pegada de brincadeira, mas falando de assunto de gente grande, tá, pessoal? A gente gosta de brincar aqui com assuntos de gente grande. Essa é a pegada do Brincando com Ideias.
Tiago, você quer complementar mais alguma coisa? Será que eu esqueci de falar alguma coisa sobre o Desafio Maker? Fica à vontade aí para me corrigir em alguma coisa, ou me completar também em algo. Eu queria dar uma dica, né? Uma dica a mais aí. Você comentou rapidamente que quem tiver sem Raspberry pode utilizar o computador, né? Você pode instalar o Python no computador para fazer esse painel em Python. E assim como podemos utilizar o Arduino sendo controlado pelo Raspberry, né, utilizando o protocolo Firmata, né, que já foi uma das aulas aqui do Desafio Maker Power by Petrobras, também podemos usar o computador controlando o Arduino com o mesmo Python, né, o mesmo protocolo Firmata. Então, se você tem aí só o Arduino e quer aproveitar para fazer esse painel no computador e usar ali as portas do Arduino para utilizar os sensores, para mostrar melhor o seu projeto, também pode fazer isso. E tem uma série no canal que justamente é programando Arduino com Python, utilizando o computador e o protocolo PyFirmata, né? Então, no canal Brincando com Ideias, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar aí, são 4 vídeos já explicando como fazer. É bem legal essa biblioteca, né? Esse protocolo, a gente pode chamar assim, né? O PyFirmata, ou mesmo Firmata, né? Porque na verdade o protocolo é só Firmata e PyFirmata é a biblioteca usando esse protocolo específico para o Python e possibilitando que a gente se comunique com algum equipamento externo. E em diferentes plataformas a gente tem bibliotecas complementando também a PyFirmata, que é o caso do Arduino. A gente instala ali, né, a gente carrega o sketch PyFirmata no Arduino. Em outras plataformas eu imagino que também tem a ESP, né, a gente pode utilizar a própria biblioteca do Arduino no ESP, acredito que vai funcionar, mas eu acredito que outras plataformas também têm essa possibilidade, né, Microbit, por exemplo, o Raspberry Pi Pico, né, também, talvez. Então, possibilita a gente ter essa interação entre o microcontrolador e o nosso programa em Python rodando num PC, né, seja Raspberry, seja num PC normal, um PC Windows, Mac, Linux, não importa, se comunicando com o microcontrolador. Para vocês terem uma ideia, essa dica do Thiago é mais ou menos, a pegada é mais ou menos assim. No Arduino, eu carrego um sketchzinho pronto, tá? Que já está pronto lá do PyFirmata. Não preciso, a partir daí, me preocupar com mais nada de programação no Arduino. Toda a programação é feita no Python. Então, eu passo a ter uma biblioteca PyFirmata no Python e crio objetos que vão controlar o Arduino. Então, na programação em Python, eu estou dando comandos que o Arduino executa, por exemplo, para ler uma porta, para ligar ou para desligar uma porta. Então, é no Python que eu vou colocar os comandos equivalentes ao digital write, ao digital read, analog read, é tudo ali no Python. Então, é bem legal, porque é uma única programação em Python, mas com o poder do Arduino junto com o poder do computador. Né? Uma dica bem legal. Gente, eu vou ficando por aqui, salvo a gente tem aqui mais algum comentário, alguma observação. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar em live no canal Brincando com Ideias, trazendo para vocês aí mais um tema também bem caprichado. E na sequência, né, quem é aluno do curso de Arduino.net, teremos um encontro com os alunos. Agora, por volta das 8h15, mais ou menos, a gente inicia o encontro com os alunos na plataforma Zoom. Então, quem é aluno já está recebendo o link lá no WhatsApp do grupo dos alunos, e lá vocês vão poder clicar no link e já entrar na sala do Zoom, para a gente poder fazer esse encontro, que é diferente da live, né? A live eu trago um tema para poder explicar como uma mini aula,
E o encontro é o contrário. No encontro são os alunos que trazem temas, dúvidas, perguntas, e aí eu vou seguindo os temas dos alunos aí. Tá bom? Então, gente, muito obrigado aí pela participação de todos, aos que estão online e também aos que estão assistindo esse podcast gravado. Muito obrigado quem está participando do Desafio Maker. Eu estou muito contente com o engajamento da galera. As 3 temporadas anteriores foram fantásticas e conto com vocês agora para essa 4ª temporada. Tenho certeza que vai ser ainda melhor. Lembrando, pessoal, que o Desafio Maker, ele é patrocinado pela Petrobras, por isso que quem participa não paga nada, né? Os vídeos a gente está postando de forma gratuita, todos os tutoriais, e toda a participação no desafio é por conta da Petrobras. Tá? Então, todo o nosso custo de produção está sendo já bancado pela Petrobras. E vai uma dica aqui, hein? Vocês vão fazer ali um painel de controle. Olha, pensando aqui agora, quem fizer ali um painel de controle de uma refinaria de petróleo, por exemplo, coloca alguma coisa Petrobras lá, olha, pode ser que chame a atenção lá dos nossos patrocinadores, viu? Quem sabe? Pode ser uma dica bem legal, porque vira e mexe eles nos perguntam por alguns profissionais em destaque, alguns seguidores ou alunos do curso em destaque, a gente passa para eles lá. É interessante a gente colocar aqui os projetos de vocês em evidência. Né? Tomara que eles gostem, e aí o céu é o limite, pessoal. Gente, muito obrigado, então, mais uma vez pela participação. Eu vou deixar aqui a palavra com o Thiago para se despedir, e aí depois eu também me despeço. Thiago, é com você. Obrigado, pessoal, por participarem, né? Continuem aí fazendo os projetos do desafio. Para quem chegou aí no meio do caminho, pode começar a fazer, que ainda dá tempo, né? Pode fazer dessa temporada e depois faz o dos outros também, que vocês vão aprender bastante, mesmo que não esteja valendo o prêmio mais, mas vai valer ali o seu aprendizado e você vai ver que vai conhecer algumas coisas interessantes no meio do caminho. E até a próxima. Boa, Thiago, boa. Então é isso, pessoal. Eu estou indo agora às 8 da noite lá para a live no canal no YouTube e também no Face, no Twitch, no Brincando com Ideias, e a gente vai dar uma mini aula sobre o if, o comando if, que a gente vê que o pessoal patina muito aí em algumas questõezinhas, então a gente vai desmistificar essas pegadinhas desse comando if, e na sequência, por volta aí das 8h15, 8h20, estamos lá no Zoom com os alunos do curso de Arduino.net e também com o pessoal do curso de robótica.net. Gente, uma ótima noite, espero vocês daqui a pouco na live lá, hein, no YouTube. Fiquem todos com Deus e um abraço enorme, gente. Tchau, tchau.